Entrevista. É isso aí, já nos nossos estúdios, doutora Janalice Carneiro, psicóloga, tem uma forte atuação aí, né, aqui na nossa sociedade, com diversos temas importantes, palestrante também, isso é muito importante. Janalice, é uma satisfação mais uma vez recebê-la aqui no nosso jornal, viu? Muito obrigada por esse espaço, por poder trazer a psicologia para os ouvintes, para a casa de cada um de nós sergipanos. Isso, nós vamos começar abordando esse tema muito mais voltado para as nossas crianças, né? A gente sabe que a tecnologia vem crescendo muito e ao mesmo tempo também essa criançada ela vem despertando isso, pelo contrário, em muitos casos entendem muito mais do aparelho, do celular em si, do que os próprios pais, porque vivem aquele dia a dia excessivo. Até que ponto isso se torna prejudicial? Então, é muito complicado você dizer que para uma criança que não vai dar um celular para ela, visto que na escolinha todos os amiguinhos, né? Eu falo aí da criança já desde a primeira infância, lá por volta dos 5 anos, todo mundo já tem celular. Então eles conversam sobre vários jogos, Minecraft, Roblox, tudo isso a criançada sabe. Então, como é difícil para um pai e para uma mãe retirar essa criança desse mundo digital, né? Sendo que ela pode virar uma pessoa que é excluída do seu grupinho. Então, tudo na verdade tem que ser o equilíbrio. Porque o uso em excesso, ele vai trazer vários danos à neuroplasticidade da criança. É uma fase de aprendizado e que deve se priorizar a parte lúdica e também a alfabetização dessa criança. Justamente esse equilíbrio, né, que a gente precisa ter como consciência nós pais. Eu tenho um também que entende pra caramba e toda hora tá sempre ali. Pelo contrário, às vezes até nas minhas dúvidas eu busco um auxílio com ele. Eu disse, ô Neto, isso aqui não, meu pai, é assim, é desse jeito. Eu digo, rapaz, esse mundo digital realmente desperta neles o interesse pelo convívio, né? Mas como é que o pai pode perceber, doutor, assim, que há já um problema, o despertar? Qual o ponto ali? Bem, o ponto é que a criança, ela apresenta problemas de socialização quando usa o celular em excesso. Então, ela já não quer mais ter aquelas brincadeiras lúdicas, ela se isola mais. O jogo, ele prende a criança numa tela. Inclusive, esse uso excessivo de tela causa problemas físicos, problemas de visão. A criança passa a nem querer comer, porque ela precisa estar ali no jogo. O jogo, ele serve no sistema, né, no nosso sistema cerebral nervoso, como sistema de recompensa. Então, a criança vai vencendo as partidas e quanto mais ela vence, mais motivada ela fica. Então, ela fica presa ali horas e nem percebe a hora passar. É como nós adultos, que quando acessamos a rede social, quando você olha ali já foi meia hora. Então, esse alerta da dependência digital serve tanto para a criança quanto para nós adultos. Muito importante. Que força, né? Doutora, como é que a gente pode definir essa geração digital e quais são as consequências comportamentais? Então, nós já temos um nome específico para as crianças que estão dependentes, são chamados dependentes digitais. Tem crianças que chegam no consultório e falam, tia, né? Me chamam de tia. Tia, eu não consigo ficar sem o meu celular. Tem crianças que agridem os pais quando os pais retiram o celular dessas crianças. Então, um dos comportamentos, né, como prejuízo aí é a agressividade. A agressividade, a impulsividade, a ansiedade e também o baixo rendimento escolar. As crianças perdem a vontade de estudar ou então estão na escola já fazendo aquele dever rápido, ou seja, potencializando a ansiedade com vontade de retornar para casa para poder usar o celular. Doutor Janalice, assim, às vezes os nossos pais, nós pais, às vezes nos colocam a perder. Vamos dizer que ponto, Eduardo? Às vezes aquele menino, aquela criança que está ali naquele momento a mais agitada, você acaba entregando para ele um celular e ele ali fica mais calmo, fica quieto, às vezes, fica quieto, toma o celular, meu filho, aqui, olha aqui, vai assistir o joguinho com o celular. Você acaba acostumando a criança a esse tipo de vivência. Isso também acaba por se tornar uma indução a isso. Exatamente. De forma sutil e sem querer, os pais acabam contribuindo, porque os pais vão cedendo a uma vontade da criança, só que essa vontade vai aumentando e aí eles, quando chegam no consultório, falam, eu me sinto culpado, né? Os pais se sentem culpados por ter permitido. Mas aí a gente pensa, não, vamos zerar esse momento que está até aqui e vamos traçar metas, né, e, enfim, estratégias para que essa criança saia dessa dependência. É isso aí. Vamos girar a informação, Eduardo? Vamos com o Glauber Leal? Glauber Leal. Vamos lá, Tobias direto Barreto. de Tobias Barreto. Vem de lá. Muito boa tarde.
Mais uma vez, boa tarde, Barita Filho, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho, saudar aí a nossa entrevistada e convidada, a psicóloga Janalice Carneiro. Seja bem-vinda à Rede Xodó. Receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto, em especial da região Centro-Sul de Sergipe. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade são 3 questionamentos. O primeiro é, o uso de celular no trabalho pode gerar demissão? Segundo, é um problema nas empresas? E terceiro, como é que a psicologia trata desse assunto do uso de celular no trabalho? Desde já agradeço esse esclarecimento e desejo uma ótima tarde. Então, você fez uma pergunta muito polêmica. Né? Como é que fica, hein, Eduardo? Fica aí. Não fica ninguém. Não vai ficar ninguém, né, Eduardo? Então, assim, é muito complexo você falar sobre celular no mundo do trabalho. Então, vamos sair um pouco das crianças dependentes digitais e vamos falar sobre o uso do celular no trabalho. Algumas empresas, principalmente quem trabalha atendimento de clínicas, recepção, de qualquer outro estabelecimento, as pessoas não são permitidas a utilizarem o celular durante o trabalho. Só que quando você vai para a parte de representação, jornalismo, né, as pessoas têm que estar com o celular ali praticamente 24 horas. É uma ferramenta. Né? É uma ferramenta de trabalho. Porque muita coisa funciona através dos grupos também. Perfeitamente, né? Os grupos de WhatsApp. Só que tem que existir um equilíbrio. Porque o que acontece? Muitas pessoas, muitos adultos, eles estão almoçando com o celular do lado. Isso gera prejuízos psicológicos tremendos, uma ansiedade, né? E aí no consultório, a gente tem uma grande dificuldade de retirar do adulto o celular na hora do almoço. E é usando o banheiro com o celular também. Exatamente, né? Não pode. No banheiro também. E aí, quando parte para você responder mensagens fora do seu horário. Você trabalha numa empresa, digamos que o seu horário é até às 18 horas. E aí o seu chefe fica ali mandando várias mensagens para você fora do seu horário. Por mais que você não tenha a obrigação de responder, um sistema de alerta diz, meu celular tocou, você pode perder o seu emprego. Já vai ali mais ansiedade, aí você vai e responde fora do seu horário. Quando você vai ver, você já trabalhou mais de 12 horas com o seu celular. Então, o ideal é o uso em equilíbrio. Você tem que entender que passou do seu horário, nada é tão urgente que não possa esperar. Mas a sua ansiedade de dar conta ali das pendências faz com que você acabe, às vezes, adoecendo. E aí nós temos aí vários transtornos, ansiedade, depressão, burnout, que está aí em alta, vários afastamentos das empresas por doenças ocupacionais. Explica um pouco sobre o burnout, né? Que é essa carga excessiva, né? Exatamente. O burnout, ele acontece especificamente no ambiente laboral. Ou seja, quando você está ali se sentindo sobrecarregado no seu trabalho. A ergonomia do trabalho, ela já vem para prestar atenção no ambiente. Se você tem até um suporte para colocar os seus pés, para relaxar um pouco mais a sua postura. Você prestar atenção nos horários de almoço, porque muitas pessoas têm aquela expectativa, tenho que dar conta, tenho que realizar todas as tarefas. E aí você acaba não tendo um momento de pausa. O cérebro precisa de pausa para fortalecer os neurônios, até para processar as informações do seu próprio trabalho. E se você não dá essa pausa, gera o quê? Gera um pico de estresse, um excesso de informação, uma carga muito grande. Aí você chega em casa. Aí você faz o quê? Continua no ritmo acelerado. Você não consegue desconectar do trabalho. Vai dormir com o pensamento no trabalho, o que é que eu tenho que fazer amanhã? E isso vira uma bola de neve, vira um esgotamento. E aí, sem falar de algumas situações específicas, que são as cobranças dos chefes, quem trabalha para bater metas também sofre muito com isso. E aí nós temos aí o tal do burnout, que chega para o esgotamento mental. Só que as pessoas não conseguem fazer uma prevenção. Quando elas se percebem, já estão com a doença. E aí fica mais complicado, né? E o Robson Martins está ali se abanando com o celular, você viu? Vi, ele tá ali mostrando. Olha lá, Olha lá, tem o celular para se abanar. Tá vendo? Mas ele só tá usando para isso mesmo, para ser só abanar. Leva ele pro consultório. Vamos, Eduardo ou Robson? Vamos, Eduardo, tem tempo? Vamos com o Robson, né? Vamos virar Robson logo, né? Através de propriedade. Ele tá dependente demais daquele celular. Vamos passar para ele, viu? Até para se abanar tá usando o celular, imagine. Então, e na hora do almoço, então, hein, rapaz? Hein, Robson? Vem de lá, meu amigo. Se fosse só para isso, seria bom. Ótimo, né? Mas vê só, realmente hoje em dia é praticamente que impossível. Nós realmente almoçamos, ele tá ali do lado, já tem um travesseirinho, um edredom para ele também. E é uma ferramenta indispensável, é o que a gente pode dizer. Então, doutora Janalice, receba inclusive
Um abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Estão todos acompanhando essa belíssima entrevista com a senhora aqui em nossa região ribeirinha. Agora, doutora, me diga uma coisa, quanto a fiscalizar e até equilibrar, como os pais responsáveis podem estar fazendo essa fiscalização ou até esse equilíbrio no uso dos aparelhos? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para todos. O que acontece? O equilíbrio realmente deve ser a grande chave para a gente poder utilizar a tecnologia ao nosso favor, porque ela está aí para nos ajudar. Inclusive a inteligência artificial está chegando com tudo. Estamos tendo que nos inteirar de tudo. Inclusive a própria psicologia já estive aqui falando sobre isso, sobre a importância da tecnologia na saúde mental. Mas o que acontece com essas crianças é o seguinte: o equilíbrio, a própria tecnologia, o uso de aplicativos, os pais podem controlar, né? Só que existe uma questão, uma dúvida: será que eu vou invadir a privacidade do meu filho? Será que eu posso? Até que ponto eu posso ir? Existe um aplicativo, não vou divulgar o nome, mas ele serve para que você possa programar o horário do seu filho utilizar. Chegou 10 horas da noite, acabou. Ele fecha todas as janelas do próprio celular do seu filho e ele sabe que ele tem que dormir. Né? Outra coisa são os combinados. Nada melhor do que o diálogo. Você dizer, você vai fazer as suas tarefas e após você fazer as tarefas, a recompensa é jogar até determinado horário. E se passar do horário, você tem que ir lá dizer, acabou o horário. Para que seu filho cresça com responsabilidade, para que ele tenha o senso de regras. Porque aí, né? Os limites. Porque senão vai crescer uma criança cresce sem limites, fazendo o que quer. E quando chega na adolescência, tudo fica mais complicado. Doutora, eu fiquei sempre numa dúvida, veja. Essa geração é digital mesmo. Obrigado, viu, Robson? Um abraço. Nós estamos percebendo relações interpessoais, claro que sim. Chega numa casa, tem 5 no mesmo sofá, cada um com um celular. Mas a relação interpessoal, tirando o pessoal, isso não é prejudicial, porque cada vez mais íntimos do aparelho, menos íntimos das pessoas. Isso vai funcionar há muito tempo? Então, as pessoas vivem numa realidade virtual. As próprias redes sociais, né, já são o principal meio de comunicação. Você não vê mais a pessoa, ela não liga para te dar os parabéns. Ela manda mensagem no WhatsApp ou faz uma homenagem na rede social. Eu sou da época que as pessoas ligam, né? Eu faço questão de ligar para as pessoas que eu amo e dizer, feliz aniversário, estou aqui e tudo mais. Então, essas relações, elas são realmente prejudicadas pelo uso excessivo e tudo depende da forma como a pessoa enxerga isso, né? Outra coisa também é a questão de bloquear, né? Se me estressei com você, eu vou te bloquear. Tá? Assim, então, é como se as pessoas fossem descartáveis e através daquela ferramenta ali, você não quer mais papo com a pessoa, ou seja, você não dialoga mais para falar sobre como você se sente, sobre o que te incomodou, é simplesmente descartável, bloqueou e tal. Então, isso é um pouco da parte negativa que a tecnologia faz com nós seres humanos, mas tudo também depende de nem cada ser humano. Nem presente a gente quer mais, Maritinha, só aqueles negocinhos batendo palma assim, parabéns, né? É um presente virtual, né? Temos um presente virtual, justamente. É isso aí, olha, 13 horas e 47 minutos, vamos girar a informação, vamos com o Aparecido Santana, também direto da capital do sertão, com perguntas a fazer a doutora Janalice Carneiro, psicóloga. Vamos lá. Acompanha para a doutora Janalice. Eu vou fazer 2 perguntas que têm basicamente o mesmo contexto. O colega perguntou sobre limitar o uso do aparelho celular, mas em uma época em que o aparelho celular ele é estimulado para alguns aplicativos pedagógicos, como manter esse equilíbrio entre o estudo, né, e jogar, fazer outras coisas que estão fora desse ambiente pedagógico. Uma outra coisa que eu pergunto, doutora, é em relação às publicidades que às vezes aparecem em alguns aplicativos que são utilizados por essas crianças. Essa publicidade pode ser nociva também à criança? Sim, vou iniciar logo pela questão da publicidade, porque a gente eu vejo muito no consultório crianças com problemas de autoestima pela cultura do corpo que é exposta nas redes sociais. Então, crianças de 12 anos são crianças, né, se preocupando se estão magras demais, se estão gordas demais. Então, isso não seria uma época para a criança estar se preocupando com essas questões que são tão mais para frente, né? E aí, às vezes ficam sem comer, tem problemas de bulimia, anorexia, tudo isso é causado por essa falsa sensação de que você tem que ser perfeito, que é essa sensação que as redes sociais nos traz. E aí a questão pedagógica, sim,
Sim, temos vários softwares que é de grande utilidade, né, na questão pedagógica. Crianças especiais aprendem com os tablets a se comunicar, a gente chama de comunicação alternativa. Então, a tecnologia, claro que tem um lado bom, e as crianças podem utilizar disso. Por isso que os pais devem observar o conteúdo que a criança está ali olhando no celular. Um ponto importante, eu sempre chamo a atenção, as crianças estão perdendo a identidade cultural. Elas são do Sergipe, mas elas já estão apresentando o sotaque de São Paulo, do Rio de Janeiro. E eu pergunto, você tem parente em São Paulo? Eu não estou entendendo. Ah, não, é porque é o vídeo que ela vê no YouTube. Sim, mas e aí? Como é que fica? Né? Essa questão da identidade cultural, de onde você veio, você acaba... a criança acaba crescendo com a arte de imitar. Não que a arte de imitar, enfim, não seja, né? Enfim, mas é isso, é complicado. Ela começa a se envolver, né? Perfeito. De uma certa forma. Perde a raiz, né? Perde as raízes, pronto. Esse é o X da questão, perde as raízes. Isso é muito importante. Então, muito obrigado, viu, Aparecido, pelas informações. Então, são explicações muito importantes, né? Que servem de alerta para os pais. Porque nesse mundo digital, a gente precisa haver uma fiscalização. Não sempre houve uma fiscalização por parte dos pais. Na minha época que não existia isso, mas não existia a força da tecnologia. Você tinha ali uma fiscalização, os meus pais perto, o horário para tudo, e por que não nesse mundo digital também? Até as reuniões em famílias, elas perderam muito. Você faz um almoço em família, pode prestar atenção, você pode botar 20 pessoas dentro de uma casa, cada um está com um aparelho. E isso, Eduardo, tem servido para que muitos maus aconteçam. Hoje, como você acabou de frisar no início do programa, hoje não existe mais aquela reunião familiar. Principalmente não tomar café, não almoçar. Conversando, batendo papo. Tá num canto, outro no outro. Justamente porque cada um tem o seu mundo independente e perde a essência, né, da base da família. Até no trânsito, né? O senso de urgência é tão grande, a ansiedade que habita em nós é tão maior que as pessoas usam o celular e acaba ocasionando vários acidentes. Você vê aí as estatísticas do trânsito, né? Pelo uso excessivo do celular. Doutora Janalice, a gente focou muito nas crianças, né? Essa visita da senhora aqui no nosso jornal, a gente pôde explanar e fazer um alerta para os pais. Mas como uma mensagem para as crianças, mas como uma mensagem final para os pais, que também acabam ficando doentes também. Sim. E às vezes não percebem isso. Qual a mensagem a senhora daria assim, para esse despertar também? O despertar para os pais, enquanto adultos e uso excessivo, é justamente reforçar os momentos em família, aqueles jogos de mesa que a gente jogava baralho, tal, sei lá, faz uma pizza, pega a sua criança, ensina ela a cozinhar, traz umas coisas mais reais, mais palpáveis, o concreto, né? Principalmente as crianças da primeira infância, aprender a cozinhar é tão divertido. Eu sei que é difícil nesse mundo que a gente vive da correria, de ter que sobreviver, os pais passam mais tempo fora de casa do que na própria residência, mas o tempo que você tiver, reforce isso com seu filho, para que essa criança cresça com boas memórias, para que ela tenha memórias dos momentos que passou com você, porque acaba se tornando uma vida virtual. Isso. E a criança cresce um adulto sem memórias da própria infância. Qual é a memória que você tem da infância? Eu jogava, era o jogo, era isso, era aquilo. Então, as raízes familiares, esse momento é muito importante, até os pais também darem o exemplo. Isso. Né? Então, Dizer, olha, eu ouvi essa semana algo muito interessante. Como era? Era a vaquinha do celular. Então, todo mundo chegava na mesa, na casa da vovó, e aí tinha uma cestinha assim, em que todas as crianças, inclusive os adultos, se reuniam e colocavam o celular. Eu disse, que legal, fiquei encantada. Essa vaquinha do celular. E aí, essas crianças, toda vez que chegam na casa dessa avó para se reunir com os primos, os parentes, já vão colocando ali. É o momento, né, de socializar em família. Então, isso é muito legal e isso tem que partir dos adultos. Os adultos têm que dar o exemplo para as crianças. Isso é muito importante, viu, doutora Janalice? Muito importante mesmo. Chegamos, né, ao final desse Chegamos ao final rápido, né? Rápido, né? Suave, tranquilo, né? Até a gente aqui nos estudos aprende também muito, né? Porque todos nós somos pais, avós. Porque as famílias estão chatas, né? As reuniões estão chatas mesmo. Você sai de casa para bater papo com outro, né? E aí ficam, cada um com um celular, você não tem contato pessoal com ninguém. E os pais precisam liderar isso. Eu fico preocupado com os idosos, né? Porque hoje você está se comunicando com o idoso pelo celular, você não vai mais na casa do pai, você não vai mais na casa do avô. Não, mas eu já falei com ele hoje. E alguns marcantes dias, né, que vivenciamos aí durante a pandemia, só fez reforçar isso, né?
porque esse contato já não estava existindo, a pessoa acabou acostumando com isso e assim seguiu, né? Achando que seria muito mais prático, e não é. A pandemia foi crucial nesse processo para que tenhamos muitas crianças no consultório com esse tipo de problema de dependência digital. É isso aí. Doutora Janalice, uma mensagem final, suas redes sociais, para que as pessoas possam lhe acompanhar. Primeiro eu gostaria de agradecer o espaço, é sempre muito suave estar aqui. Eu fico muito feliz de levar a psicologia um pouquinho, né? Falar sobre saúde mental para os ouvintes. E a minha rede social é @psi_Janalice_Carneiro. Lá é uma rede social que eu sempre levo um pouquinho de falar sobre ansiedade, sobre depressão, transtorno do pânico e assuntos polêmicos também. A gente está no Agosto Lilás, já começa a fazer a campanha, mês de combate à violência contra a mulher. Então, se você é mulher e está passando por algum problema psicológico, denuncie e busque ajuda. Isso é muito importante. Vamos trazer ainda esse mês, viu? Pra gente trazer esse tema importante como ênfase, tá bom?